Tudo se inicia quando Renata abraça Matias e Roberta, que estão aos prantos esperando por notícias de Gonçalo e Regina. Enquanto isso, a sogra de Matilde está ensinando ela a andar de salto, e diz que trouxe um livro de instruções para ajudar com o treino, e põe sobre a cabeça dela, e Matilde começa a andar. Nesse mesmo momento Carlos e Lázaro estão espionando de longe, e dizendo que Matilde está muito tranquila. Já no hospital, Serena surpresa pergunta o que Constanza e Adriana estão fazendo ali, ao invés de estar no casamento de Gonçalo, e Constanza conta que Josefina atirou em seu irmão e em Regina, e Adriana de igual modo quer saber o que ela está fazendo lá. Ela revela que foi levar César, porque os dois estavam conversando e ele começou a sentir dores na cabeça e desmaiou. Logo Adriana pergunta o que o médico disse, mas Serena diz que o doutor ainda não disse nada, e que queria saber se isso já tinha acontecido antes, e Adriana diz que sim. Enquanto isso, Regina e Gonçalo estão sob os cuidados dos médicos que estão tentando salvar suas vidas. Em outro quarto, César desperta e Serena pergunta se ele está se sentindo melhor, e ele pergunta onde está. Serena fala que ele está no hospital porque desmaiou do nada, mas ele diz que não se lembra, e Serena diz que é normal, e que é para eles esperarem o médico voltar. Do lado de fora, Adriana conta para Renata e Inês que César também está no hospital. Logo Isidro chega e pergunta por Matias, e Roberta fala que ele foi tentar saber notícias de Gonçalo e Regina. Nesse momento, Josefina é levada para o delegado, e ela diz que não vai dizer nada sem seu advogado, e o delegado fala que ela tem esse direito, mas enquanto isso vai ficar presa, e então ela fica furiosa, e pensa que não vai ficar muito tempo presa. Enquanto isso na Bonita, a mãe de Carlos comenta com Matilde que ela possui um certo charme, e que se dedicar mais, as pessoas não se importarão com a falta de recursos. Em seguida, a sogra a convida para seguir praticando. Matilde tenta caminhar com sapatos altos, quando Carlos aparece e declara seu amor por ela, exatamente como é, explicando que foi essa autenticidade que o conquistou. Ele comenta que a mãe não precisa ser tão controladora, mas ela responde que não é o caso e pede para que ele se afaste, permitindo que elas prossigam com os treinamentos. Dentro do hospital, Honório comenta que alguém da sua família provavelmente está passando todas as informações para Josefina. Nesse momento, Renata diz a Jerônimo que Josefina é uma mulher perversa, capaz de matar sem compaixão, e ele tenta confortá-la. Matias comenta que essa mulher arruinou sua existência. Adriana, então, solicita que ele se acalme. Logo depois, os médicos chegam e informam que nenhum dos órgãos de Regina foi afetado, e que ela irá se recuperar gradualmente. Matias indaga sobre seu pai, e o médico responde que lamentavelmente, ele não teve a mesma sorte, encontrando-se em estado crítico, e que é necessário se preparar para o que pode ser mais difícil. Aflitos, eles começam a se emocionar, enquanto Renata se agita e exalta que o médico deve ajudar seu pai, argumentando que ele está sendo remunerado para isso. Por sua vez, Jerônimo a tranquiliza e solicita ao doutor que tome todas as medidas necessárias. Matias questiona se é possível ver seu pai, mas o médico responde que, neste momento, ele se encontra na unidade de terapia intensiva. Assim, eles concordam em aguardar o tempo que for preciso. Renata diz a Jerônimo que não devem desistir da esperança, e nesse momento Matias menciona que seu pai não pode falecer. Roberta reflete sobre a inexplicável confiança que depositou em sua mãe, considerando que embora Regina já não esteja mais em perigo, seu pai ainda permanece em uma situação vulnerável.
Em seguida, uma enfermeira surge e indaga sobre as identidades de Renata e Roberta. Elas se apresentam, e a enfermeira informa que Regina se encontra no quarto e deseja vê-las. Assim, encaminham-se até lá. Em uma outra sala, Serena observa César e, em seguida, se retira acompanhada pelo doutor. Ela questiona a gravidade da situação, ao que ele responde que não pode afirmar, uma vez que os resultados dos exames estarão disponíveis apenas no dia seguinte. Em seguida, solicita que ela assine o termo de responsabilidade. Serena concorda, mas sua preocupação com César se intensifica. Por sua vez, Lázaro dirige-se ao padre e revela que ele e Carina decidiram contrair matrimônio civilmente, uma vez que legalmente, Álvaro se encontra inerte. O padre, no entanto, argumenta que tal ato constitui uma fraude divina, visto que Álvaro permanece vivo. Contudo, Lázaro defende que essa foi a única alternativa viável ao alcance deles, convencido de que Deus compreenderá sua perspectiva. Na delegacia, Josefina reflete e expressa sua convicção de que sua presença ali é inadequada, atribuindo toda a culpa a Jerônimo e Honório. Ela pondera que deveria ter eliminado Jerônimo, assim como fez com seu irmão. Subsequentemente, o advogado aparece e declara que a situação de Josefina é extremamente complexa, iniciando uma enumeração dos diversos crimes que lhe são imputados. Ele menciona as acusações de tentativa de homicídio contra Constanza, extorsão em desfavor de Regina, além das tentativas de assassinato de Rafael Gutierrez e de Gonçalo e Regina Monterrúbio, notificando-a que será transferida para o estabelecimento penal no dia seguinte. Do lado de fora, o advogado confides a um colega de trabalho que o destino do caso de Josefina parece irremediavelmente comprometido, considerando os múltiplos delitos que a acompanham. Ele comenta, então, sua incerteza sobre se ela é uma mente perturbada ou, por outro lado, a mulher mais astuta que já teve o privilégio de conhecer. Subsequentemente, Josefina é conduzida para sua transferência, enquanto os repórteres, em um ímpeto de curiosidade, tentam extrair dela qualquer comentário. No entanto, ela se mantinha em silêncio, sendo então encaminhada ao veículo. Enquanto isso, Renata e Roberta dirigem-se a Regina e indagam sobre seu bem-estar. Regina responde que se encontra bem, nas circunstâncias que se apresentam, e a seguir questiona sobre Gonçalo. Elas afirmam que ele está combatendo pela vida, enquanto Regina, em lágrimas, revela que ao avistar o tiro na cabeça, teme ter presenciado sua morte, alega que deseja a verdade, mas Renata assegura categoricamente que ele permanece vivo. Renata tranquiliza-a, afirmando que Josefina já está detida, e Regina, aliviada, agradece a Deus, embora logo se retrate. Renata, contudo, assegura que está tudo resolvido. Roberta, por sua vez, reflete que ambas permanecerão ignorantes sobre sua verdadeira relação como mãe e filha, pois ela se recusa a enfrentar a solidão no mundo, especialmente com uma mãe como aquela, e promete que a dor pertencerá a Renata. Do lado de fora, Inês confessa a Isidro sua incerteza sobre como seria sua vida caso Regina tivesse falecido, visto que a considera uma irmã. Isidro, tendo plena consciência disso, alivia a tensão ao afirmar que graças a Deus, tal acontecimento não ocorreu, e que a mulher encontra-se agora atrás das grades. Inês, no entanto, expressa que isso é insuficiente para ela e reflete sobre a alegria de Regina em relação ao seu casamento, lamentando o risco iminente de uma possível viuvez. Em resposta, Isidro a convida para um momento de oração na capela.
Nisso, Matias, Adriana e Constanza encontram-se na capela, onde ele eleva suas preces, admitindo sua falta de devoção, mas suplicando a Deus que não permita a morte de seu pai. Adriana, por sua vez, clama pela salvação de Gonçalo, e igualmente, por César, considerando a juventude dele. Constanza também busca que seu irmão usufrua da mesma sorte que ela experimentou ao se salvar, sendo acompanhada nessa empreitada por Isidro e Inês. Honório expressa sua indignação a Jerônimo, revelando sua convicção de que sem dúvida, alguém tem repassado informações à Fina. Ele enfatiza que o casamento foi meticulosamente planejado com um véu de discrição. No entanto, Jerônimo considera tal hipótese um absurdo, particularmente por se tratar da filha de Regina. Honório, por sua vez, contesta, argumentando que ela sempre foi cúmplice de Josefina, o que torna a situação bastante plausível. Jerônimo manifesta sua perplexidade ao afirmar que Josefina assassinou o noivo de Roberta, e agora atentou contra a vida de sua mãe, questionando a plausibilidade de que ela esteja por trás de tais atos. Por sua vez, Honório admite a possibilidade de estar equivocado, mas ressalta que a presença de Roberta não lhe inspira confiança, um fato que ele não pode ignorar. No quarto, o médico está ao lado de Gonçalo, que sonha estar em um ambiente sereno. De repente, um carro se aproxima, no qual está Melissa, mãe de Matias. Ela o convida a entrar no veículo, propondo que juntos embarquem em uma nova jornada. Contudo, Gonçalo hesita e se recusa, afirmando que ainda não é seu momento, pois não pode abandonar Matias. Ela menciona que também necessitou se afastar dele e enfatiza que o lugar dele é ao seu lado. No entanto, Gonçalo resiste, alegando suas obrigações com Regina e suas filhas, e assim, se despede dela. O médico percebe que a frequência cardíaca do paciente começou a aumentar, o que provoca uma sensação de agitação, levando-o a afirmar que é necessário estabilizá-lo. Retornando à capela, Adriana comunica a Matias que seu pai é forte e sobreviverá, ao que ele responde com esperança, pois não deseja enfrentar a mesma perda que teve com sua mãe. Nesse instante, Constanza intervém, esclarecendo que o infarto de Melissa foi repentino e irreversível, mas assegura que seu irmão tem a possibilidade de se recuperar. Adriana expressa sua compreensão sobre a dor de perder alguém e a impotência que essa perda traz, enquanto Matias menciona que sua mãe faleceu em decorrência de uma enfermidade, enquanto seu pai se encontra na atual situação devido a uma mulher miserável com quem esteve casado por 15 anos. Na recepção, Honório se encontra ao telefone quando Renata e Roberta chegam. Ele compartilha que acabou de ser informado sobre a transferência de Josefina para o presídio. Isso provoca uma reflexão profunda em Renata, que é prontamente consolada por Jerônimo. Renata expressa que agora compreende o anseio de Jerônimo por vingança contra aqueles que tiraram a vida de seu irmão. Ela reconhece que, independentemente das circunstâncias, Josefina é parte dela, dado que é sua mãe. No entanto, a jovem se vê imersa em um dilema, uma vez que Josefina assassinou Rafael e tentou eliminar seu pai, sua tia e também Regina. Renata se sente confusa sobre como evitar a animosidade que nutre por ela, e, em um momento de desespero, decide se afastar correndo, enquanto Roberta também opta por seguir em outra direção. Honório solicita a Jerônimo que deixe Renata em paz, e nesse momento, Constanza retorna questionando sobre o que ocorreu. Nesse contexto, Renata se retira para o exterior do hospital, buscando solidão, enquanto Roberta, por sua vez, dirige-se ao banheiro, onde, em um acesso de lágrimas, professa seu desprezo pela sua mãe,
afirmando com veemência que essa mulher odiosa não é a genitora de Renata, mas sim a sua, e que nutre por ela um profundo ressentimento. Assim, Josefina já se encontra no presídio, onde captura fotografias, mas em seguida é compelida a trocar de vestuário antes de ser conduzida à sua cela. Durante esse período, Antônio dialoga com a secretária da igreja, a qual assiste ao noticiário. Ela informa que uma mulher tentou assassinar seu ex-marido e sua esposa ao final da cerimônia de casamento deles, disparando contra ambos. Nesse momento, Antônio reconhece Josefina e pergunta sobre o estado de Regina. A moça, intrigada, questiona se ele a conhece. Na Bonita, Carlos comunica-se com Jerônimo exclusivamente por telefone, compartilhando todos os acontecimentos recentes. Em seguida, solicita que Jerônimo transmita um abraço a Renata em seu nome, mencionando que tomará responsabilidade por todas as questões pendentes na localidade. Nesse contexto, Matilde se apresenta acompanhada de sua sogra e questiona Carlos a respeito de sua expressão preocupante. Ele revela que ocorreu uma tragédia, narrando que Josefina tentou assassinar Gonçalo e Regina na saída da cerimônia de casamento. Em seguida, a mãe de Carlos faz um comentário, aludindo à nefasta índole da mãe de Renata. Na Cruz de Amor, Augusto depara-se com a notícia alarmante de que Josefina tentou assassinato contra Gonçalo Monterrubio e sua esposa Regina, sendo já encaminhada ao sistema prisional, uma revelação que o deixa absolutamente estarrecido. Ao retornar ao hospital, Renata é cumprimentada por Inês, que indaga sobre seu estado de saúde. Renata confirma que se encontra melhor. Em seguida, Inês questiona Roberta sobre o estado de Regina, a qual Roberta responde de maneira brusca que está bem. Renata, por sua vez, acrescenta que Regina apresenta sinais de leve depressão, mas que demonstra uma intenção positiva de recuperação. Inês, sensível à situação, se propõe a solicitar ao médico que a veja. Nesse momento, o telefone celular de Roberta soa, levando-a a se levantar para atender, enquanto Jerônimo se aproxima para conversar com Renata. Augusto pergunta sobre seu bem-estar, ao que Roberta revela a preocupante notícia do estado de seu pai, resultado de um ferimento de bala infligido por aquela mulher. Ela expressa gratidão por não ser sua filha, e apesar do desejo de fé que outros possam nutrir, ela nutre dúvidas sobre a recuperação de seu pai. Augusto pergunta sobre o bem-estar de Renata, ao que ela responde que está nos braços de Jerônimo, expressando sua irritação e agradecendo também pela preocupação com seu estado. Na reunião na Bonita, a mãe de Carlos expressa sua indignação, afirmando que é um escândalo para uma das mais proeminentes famílias da cidade do México, os Monterrubio. Carlos, por sua vez, retruca que, na realidade, o sobrenome pouco importa. Matilde então não hesita em classificar Josefina como um demônio, insinuando que ela se deleita em causar sofrimento. Em meio a essa tensão, Manuela interrompe para convocá-los à oração, sugerindo que essa é a única ação viável diante da situação atual. No hospital, a enfermeira conduz Matias até o vidro que separa pai e filho. Ao avistar Gonçalo reclinado na cama, lágrimas brotam de seus olhos, enquanto a memória do reencontro após seu retorno para casa o assalta. Ele expressa sua dor, revelando que a distância entre eles foi prolongada pela presença de uma mulher, e clama ao pai para que não parta, pois todos os presentes necessitam de sua presença. No ambiente prisional, Josefina percorre o pátio, observando atentamente ao seu redor, quando de repente percebe que as internas a estão cercando, suscitando em si um sentimento de desconfiança. Se você quer saber o que vem por aí,
Inscreva-se no canal e deixe seu like.